pedido de alguns hackers de plantão, hoje a gente vai fazer uma landing page onde tem um formulário para captura de e-mail, e nesse formulário aqui a gente vai utilizar o React Hooks Form e a gente vai utilizar o Zod para validação do campo de e-mail. Mas mais importante que isso, a gente vai utilizar uma biblioteca sensacional que está arrebentando, que na verdade não é uma biblioteca, é uma coleção de componentes que eu tô quase seguro que vai ser um novo padrão de criação de aplicativos e websites com Next.js 13. E o nome dessa biblioteca é ShadCN UI. E aqui, só para vocês verem o que a gente tem aqui, por exemplo, bruno@gmail.com, e-mail certinho, né? Mas obviamente se eu colocar um espaço aqui, tentar cadastrar, ele já não deixa. Se eu colocar muitos e muitos campos com espaço, ele também não deixa. Se eu pegar aqui, remover e colocar um e-mail muito pequeno, ele também valida, e depois a gente pode colocar isso e fazer uma chamada para uma API para capturar. Mas além disso, pessoal, se você pegar essa tela aqui, ela também é responsiva aqui para você poder utilizar se o usuário está acessando via dispositivo móvel, e é isso que a gente vai ver hoje. E eu quero focar bastante nessa coleção de componentes do ShadCN UI. É uma série de componentes aqui que a gente vai criar junto. Aqui ele tem vários de exemplo também, que basicamente isso não é uma biblioteca, pessoal. Ela não se diz como uma biblioteca, ela se diz como uma coleção de componentes, porque na verdade você não instala ela como uma dependência normal. E você tem várias ferramentas que são baseadas em linha de comando, na verdade, que você pode ir adicionando só os componentes que você quiser, e você pode também customizá-los, porque ela é copy and paste, mas você pode usar a linha de comando dela para poder executar. E o mais legal é que eles estão incluindo inteligência artificial, parte de diff. Se mais para frente esses componentes que eles colocam no repositório aqui mudarem e você quiser utilizar novas capacidades desses componentes, você consegue dar um diff do que está no teu projeto com o que está no repositório e de repente atualizar os seus componentes aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou diminuir minha página aqui e a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente precisa criar um projeto para nós. Eu vou colocar aqui, vou copiar uma linha de comando só para vocês verem aqui, npx create next app normal. A única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou colocar chamando newsletter landing page, e ela vai ter TypeScript, Tailwind e ESLint. E aqui, na verdade, eu vou até mudar o nome. Vou colocar newsletter landing page LP aqui, vou dar um enter também aqui para nós. Eu não vou utilizar o diretório source, vou utilizar o app router, vou deixar o alias. Enquanto ele cria aqui para a gente, o que acontece, pessoal? Como eu falei, o ShadCN UI é uma ferramenta de linha de comando que vai criando os componentes para vocês, e ele também cria uma estrutura de pastas bem bacana para vocês. Tem toda a parte de temas também que você pode adicionar no seu aplicativo ou no seu website para deixar um tema escuro, para deixar um tema claro. Eu vou começar com o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar no newsletter que a gente criou e a gente vai abrir o Visual Studio Code para nós aqui, para eu mostrar para vocês essa brincadeira toda que a gente tem aqui. Eu vou abrir bacaninha. E a primeira coisa é que o ShadCN UI, ele também é baseado no Tailwind, que isso é muito bom para nós. E quando a gente faz isso aqui, ó, pessoal, eu vou entrar na nossa linha de comando aqui e vou adicionar npx ShadCN UI @latest init. Ele vai inicializar o ShadCN para a gente com algumas perguntas aqui, como por exemplo, qual que é o estilo que você quer? Estilos estão sendo criados para que você possa já começar seu projeto com um padrão já perfeitinho. Eu vou deixar o padrão default aqui, vou escolher o Slate e aí vou deixar o Global CSS onde ele está, vou pedir para utilizar variáveis, vou dizer onde está meu Tailwind, vou dizer components, vou basicamente deixar tudo aqui, dizer que também a gente vai utilizar o React Server Components, e eu já vou mostrar o que ele vai criar aqui para nós. Ele basicamente
estende, na verdade, a nossa estrutura de projeto aqui, primeiramente indo dentro do nosso Global CSS e adicionando basicamente variáveis aqui de coloração, tanto para o tema claro, para o tema escuro, que você pode vir aqui e atualizar para a paleta de cores do seu aplicativo. E aqui dentro também, o que ele faz? Ele estende o Tailwind Config com algumas coisas como container, como coloração, que ele utiliza das variáveis e tudo mais. Além disso, o que ele faz? Ele vai lá e adiciona para a gente na biblioteca uma pasta livre aonde tem o TW Merge, que serve basicamente para quem usa Tailwind, para você priorizar as classes e também tirar as classes repetitivas ali e poder concatenar classes de Tailwind de uma forma mais eficaz dentro do seu projeto. Além disso, ele cria a pasta Components aqui dentro, porque quando a gente busca do repositório, ele manda para a gente um arquivo TSX, TypeScript, com aquele componente que é o código-fonte para a gente poder modificar se a gente quiser. Por mais que não seja necessário, muitas vezes você vai querer só adicionar umas variantes, você vai querer de repente só adicionar uma funcionalidade a mais. E um exemplo disso, deixa eu mostrar para vocês também. Eu vou vir aqui, vou limpar o meu console, que eu falei que tem uma linha de comando, onde você faz npx shadcn-ui@latest e você tem um add, que você pode dizer o nome do componente que você quer, ou se você dá Enter aqui, ele basicamente te dá a lista de componentes que estão no repositório aqui, e você pode, por exemplo, escolher, de repente, vamos lá, botão, e eu sei que eu vou utilizar, por exemplo, nesse daqui, o form, eu também vou utilizar o input aqui, vou dar um Enter, e eu vou clicar em Y aqui, ele vai trazer do repositório os componentes para nós aqui. Pessoal, não percam isso. Até vou colocar na minha câmera aqui. Pessoal, acompanhem o shadcn-ui, eu vou ter vários vídeos aqui no canal sobre isso, trazendo os vídeos de shadcn-ui que eu não tenho encontrado em nenhum outro canal do YouTube, pessoal. Então vamos lá, acompanhe aqui porque muita gente vai pedir a utilização desses tipos de componente nos aplicativos, acreditem em mim. E quando a gente faz essa instalação aqui, pessoal, o que acontece? Ele veio na pasta UI e adicionou alguns componentes para a gente. Eu vou abrir o componente de botão para vocês verem, e basicamente ele já traz com algumas variantes como destrutivo quando você quer deletar alguma coisa, default, outline, secundário, tamanhos diferentes aqui, você pode vir aqui e alterar. E como eu falei, você não precisa ter medo, porque se você alterar e você quiser utilizar aquela linha de comando com diff, você vai ser capaz de olhar os dois componentes aí, ver se você quer, por exemplo, sobrescrever o teu componente ou de repente ir lá e só copiar a parte que você quiser. E obviamente aqui você pode estender o seu componente de certa forma. Mas vamos começar a brincar um pouquinho aqui no nosso aplicativo. Eu deixei algumas coisas aqui já preparadas para a gente poder trabalhar com isso. E a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar na nossa page aqui dentro e a gente vai remover todo esse negócio aqui e a gente vai colocar uma section aqui para nós. Lá também, dentro do layout, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, no layout, é basicamente vir aqui, onde a gente tem o layout, e a gente vai adicionar algumas coisas, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar essa classe de fonte que está aqui, vou tirar e vou utilizar para nós o CN. O CN é aquela lib que veio junto na configuração para que eu possa adicionar classes, tá? Aqui, pessoal. E além de eu poder adicionar classes, eu posso fazer basicamente aqui para nós a parte de estilização e fazer a concatenação disso, como por exemplo aqui no layout, eu quero que esse layout seja min, height, screen para a gente deixar um layout totalmente completo. E só para vocês verem aqui, eu vou vir aqui npm run dev para a gente abrir nossa aplicação, localhost 3000.
E ela vai vir aqui provavelmente branca, né? Não vai ter nada ali. E obviamente, se eu quiser vir aqui e colocar dark, eu posso colocar dark aqui, ele vai mudar para nós, né? E obviamente tem outras maneiras de fazer isso, se vocês quiserem, mas essa é a parte que a gente vai fazer do layout. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, na page, pessoal, a gente vai começar a construir algumas coisas aqui. Eu falei que a gente tem uma section aqui, deixa eu colocar isso dentro dessa parte aqui, e a primeira coisa que nós vamos fazer é incluir um class name aqui para nós, onde eu vou colocar o space y basicamente com 6 de espaço, vou colocar um padding top de 6, um padding bottom de 8, e quando a gente fizer com que esse componente for para a área um pouquinho maior, quando a gente aumenta aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer MD e vou colocar padding bottom igual a 12, vou colocar aqui também um MD de padding top igual a 10 e vou colocar também um LG, e eu já vou explicar isso, com espaço de PY 32. Para quem não conhece isso aqui, pessoal, e aqui, obviamente, eu tenho que só colocar LG e não dois pontos. Para quem não conhece Tailwind, o que acontece? Tudo que você coloca sem esses antecessores MD, LG, SE, ele está falando assim, comece com Mobile First, para dispositivos móveis antes. Então, tudo que eu colocar sem essas primeiras partes antes do ponto, ela serve para o mobile first. Quando eu coloco MD, quer dizer, quando eu chegar num breakpoint aqui, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai trocar o PB, por exemplo, de 8 para 12 quando for médio. Quando ele tiver lá nos 768 pixels ali. E a mesma coisa ele faz P10 e quando for large screen, ele vai colocar um espaço vertical maior também. Isso é basicamente como a gente utiliza o Tailwind aqui para fazer isso. Dentro do nosso section também, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma outra div para nós. Essa div aqui a gente vai colocar o seguinte, a gente vai colocar um class name, e nesse class name aqui, eu vou só copiar para vocês não ficarem vendo eu escrever, eu vou colocar isso aqui. Ela vai ser do estilo container, que é o quê? Aquele container que o Tailwind, no Tailwind config, ele estendeu para nós aqui. Ele vai pegar e vai colocar um container que basicamente te dá algumas margens, uns paddings padrões aí, até um determinado min width que tem ali. Ele vai ser flex, e flex call para a gente ordenar como coluna, os itens vão estar centralizados e vai ter um gap de 4, text center, etc. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não se preocupem que eu já vou comitar isso no GitHub e vou deixar disponível para vocês. Por isso que eu vou fazer alguns copy and pastes para o vídeo ficar mais curto e mais conciso aí para vocês. E aí, pessoal, o que a gente vai colocar no primeiro ponto, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá e vamos colocar uma outra div aqui para nós, que vai ser a div dentro dessa parte aqui, onde vai acontecer o seguinte. Primeiro vai dar erro, porque eu tenho que dar um Ctrl espaço aqui e importar o link. Quando eu salvo aqui, eu adiciono esses 3 itens aqui, para que, obviamente, vocês possam clicar e me seguir nas outras redes sociais. E, obviamente, pessoal, me segue nas outras redes sociais aí. Faça o git clone depois, start esse projeto, clica ali para me seguir também. E aqui, pessoal, a gente tem basicamente um link, né, que eu estou mandando para fora, e aí eu falo para ser uma borda arredondada, o tipo do background é para ser o mutado, é esse cinzinha aqui dentro, e aí ter a fonte média, o texto pequeno. Isso basicamente é Tailwind. Se vocês não conhecem Tailwind, me avisa. Aqui nos comentários escreve aí, @developerdeck101, espaço, faz um vídeo de Tailwind pra gente que eu faço. E aí a gente vai colocar mais algumas coisas aqui dentro. Eu vou colocar logo depois dessa div aqui para nós, e olha só, basicamente eu já tenho o nosso landing page aqui.
e eu venho aqui, aumento, olha só, ele vai alterando para a gente o tamanho da fonte para nós aqui. Basicamente, eu vou dizendo assim, ó, para mobile, para dispositivos móveis, eu quero que seja um text 3XL. Só que quando eu chegar no breakpoint de small, que é basicamente o 640, eu quero que a fonte aumente para 5XL. Olha lá, pessoal, tá pequena, 5XL. Quando ele for para MD, ele vai aumentar a fonte de novo. Quando for para large, ele aumenta também para nós. Tudo centralizado, bonitinho. A mesma coisa para essa parte aqui, onde a gente tem aqui um máximo aqui que eu adicionei, leading normal, etc. E se vocês quiserem, olha só, existe um plugin Tailwind CSS IntelliSense que você instala e ele vai te dizendo no CSS o que cada um dos itens fazem, só você colocar o mouse em cima. E aqui para nós, logo depois do P, eu vou adicionar uma div sem nada aqui dentro, porque aqui vai ser o nosso form de e-mail, tá? Que a gente já vai criar. Então, isso é basicamente nossa landing page. Olha só, pessoal, não quis ficar digitando aqui porque eu vou deixar o código no Git para vocês aqui. E aí vocês podem ver porque é basicamente HTML e adicionar algumas classes do Tailwind. O que a gente vai fazer aqui? Utilizando o padrão dentro da pasta Components, pessoal, a gente vai criar um componente chamado newsletterform.tsx, que é o componente que a gente vai colocar na nossa página ali dentro. E a gente vai precisar depois instalar algumas coisas aqui para a gente poder fazer funcionar o nosso formulário. Então, deixa eu pegar aqui os meus instaladores aqui, só para vocês saberem o que a gente vai instalar. Ctrl J, vou desligar o meu servidor, vou aumentar bastante aqui e a gente vai fazer o npm e primeiro vai ser resolvers, que a gente vai adicionar primeiramente aqui, e a gente vai adicionar mais algumas coisas também aqui, que vai ser o nosso, podia até colocar na mesma lista, né, pessoal? Olha que só. Vou tirar aqui, vou adicionar o React Hook Form, vou adicionar o Zod para nós também, e eu acho que é mais esses dois, e a gente tá bom para ir, pessoal. Vamos lá, npm run dev, vou fechar aqui para nós e a gente vai começar a montar o nosso componente aqui, que, só para vocês saberem, a nossa página é um React Server Component aqui, mas o nosso formulário não é. O nosso formulário vai ser um Use Client. Por que vai ser um Use Client, pessoal? Por padrão, na versão nova do Next.js, tudo que você vai fazer interação com o usuário, um clique de botão, uma captura de formulário, esse tipo de coisa, deve ser um componente cliente. O ideal é que você coloque todos os componentes servidor que você puder na sua estrutura para você poder consumir o servidor e ter uma performance maior, mas lá na ponta, nas folhinhas dos seus componentes, você utilizar o Client Component para fazer a parte de interação com o usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai começar a adicionar nosso form. Então, a gente vai vir aqui, vai retornar algumas coisas, inclusive um form que a gente já importou, né? E dentro desse form importado aqui, que está na pasta UI Form, a gente vai adicionar um form HTML com onSubmit. E no class name aqui, a gente vai colocar um flex gap 2. E aqui dentro, pessoal, basicamente eu vou deixar uma função, por enquanto, vazia, porque depois eu vou mostrar para vocês como funciona. E aqui dentro a gente precisa começar a adicionar alguns campos. E dentro do form, a gente vai ter algo chamado form field, que também vem dos componentes ali dentro. Dentro do form field, a gente vai ter um controle, que também, por enquanto, eu vou deixar ele vazio, porque aí eu vou explicar para vocês como isso funciona. Vou deixar um name, que vai ser o nosso e-mail, que a gente vai capturar. E a gente vai ter o que a gente chama de render. Para a gente trabalhar com React Hooks Form,
a gente precisa ter um render aqui dentro. Então, eu vou adicionar esse render e dentro desse render, basicamente o que a gente tem, a gente vai desconstruir o field e dentro aqui a gente vai ter uma função básica para nós aqui onde a gente vai montar o nosso controle, o nosso item do formulário, que na verdade vai ser um form control, que dentro desse form control eu vou ter um input, que de novo é o input que a gente importou também do chat CNUI, que vai ter um placeholder aqui, e-mail, por exemplo. E aqui dentro, pessoal, o que que a gente vai fazer? Uma vez que a gente tem esse form aqui fechado, a gente pode fechar o nosso form field aqui. Esse controle aqui, mas não se preocupe, a gente já vai fazer algumas coisas aqui. Antes do form fechar, a gente vai utilizar um button também. E esse button aqui também é dos componentes de UI. Só que olha só, eu vou mostrar uma variante que ele tem aqui de outline, que é basicamente um dos tipos de botão que vem lá, e vou dizer que é do type submit, pessoal, para a gente poder deixar um botão de submit aqui dentro. Ele vai reclamar de algumas coisinhas aqui. Relaxem, que agora a gente vai começar a montar algumas coisas. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um form com form HTML, a gente tem um form field que vai ser controlado do e-mail, onde a gente vai renderizar um componente de e-mail aqui dentro. Dentro aqui, pessoal, do nosso arquivo, o que que a gente precisa fazer? Eu não sei se alguém de vocês, se por acaso vocês não trabalharam com o Zod é uma biblioteca que faz validação de coisas para a gente, validação de tipos, e a gente consegue utilizar ela também para poder fazer essa validação aqui de tipos e de dados que vem do formulário. E fazendo isso, o que que acontece? A gente cria uma constante aqui dentro e a gente chama de, por exemplo, form schema, pode ser o nome que for. E aí a gente precisa importar tudo do Zod e a gente vai utilizar o Zod para criar um esquema do nosso formulário aqui. Então aqui eu vou utilizar o zObject e o que que vai fazer o zObject? Eu vou dizer dentro do zObject para a gente que eu vou ter um campo e-mail. Você pode ter tantos campos quanto vocês quiserem dentro do esquema, que basicamente é um mapeamento dos campos do seu formulário. E aqui dentro no e-mail eu vou dizer que ele vai ser do tipo Z string. Além de Z string, eu quero que seja e-mail. E se por acaso esse e-mail não for válido, eu quero que ele retorne uma mensagem para mim de e-mail inválido, por exemplo. Mas além disso, a gente pode com ponto aqui, pessoal, e estendendo essas funcionalidades. Por exemplo, eu quero que o mínimo do e-mail seja 10 caracteres. Você pode colocar quantos você quiser aí. E se não for 10 caracteres, a gente vai dizer que o mínimo é 10, o mínimo de 10 caracteres. É uma mensagem de erro que eu mostrei ali na demo anteriormente. E o máximo, pessoal, eu quero que seja 50, não quero um e-mail doido, cheio de caracteres aí para nós, porque pode ser falsificadinho, né? Então aqui a gente vai colocar que o máximo é de 50 caracteres. Olha só, eu basicamente montei aqui uma regra de validação para o nosso campo de e-mail que vai vir do formulário mais para frente, tá bom, pessoal? E aí, a gente tem que importar mais algumas coisas para a gente poder trabalhar aqui dentro. Uma das coisas que a gente tem que importar aqui, a gente precisa importar algo chamado useForm. O useForm ele vem do React Hook Form para a gente juntar as pecinhas do formulário para a gente poder ter um formulário que é controlado. E outra coisa que a gente vai importar aqui dentro, pessoal, é algo chamado Zod Resolve. E o Zod Resolver, ele vem do @react, não, desculpa, é hookform barra resolvers barra Zod. Se você já utilizou alguma outra biblioteca, por exemplo, Yup ou algo do tipo, isso aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai ajudar
o Zod que vai fazer a validação a trabalhar com o React Hook Form. É como se fosse um Benjamin. Sabe o T, aquela tomadinha lá? A gente aqui no Brasil que tem mudança de tipo de tomada 1 milhão de vezes, é como se você tivesse no formulário uma tomada de 2 pontas e aí na tua parede uma tomada de 3 pontas. E aí você precisa do Benjamin ali para você poder conectar as coisas. É mais ou menos isso que ele faz para a gente. E aí, pode ver uma coisa só para ficar clara, eu montei o Zod, o Form Schema fora do nosso componente, tá? Só para vocês saberem. Aí a gente vai para dentro do nosso componente aqui e a gente vai fazer o quê? Vamos definir o form. E aí na definição do form, vamos dizer assim, eu quero um form, vou utilizar o use form que a gente buscou ali dentro, e eu quero que esse useform ele seja tipificado com o tipo do Zod aqui. Então, eu saber que o meu e-mail é uma string. Como é que eu faço isso? Eu posso usar o zinfer, e dentro do zinfer eu uso typeof form schema. Basicamente, ele vai dizer assim: esse meu hook vai receber ali para nós um formulário que é meio baseado dentro aqui do que a gente definiu aqui de informações para o Zod. E aqui dentro, eu basicamente vou fazer o quê? Eu vou abrir o nosso hook e vou passar um objeto para ele. E aqui que as coisas começam a ser definidas. Por quê? Porque a primeira coisa que eu faço aqui, eu digo assim, beleza, no meu formulário, eu quero que os valores padrões aqui, default value, os valores padrões que a gente tem aqui, eles sejam, por exemplo, vazios. Então, eu quero que o e-mail já comece com um dado vazio ali dentro. É como se você estivesse resetando teu formulário. E aí, quando eu estou criando esse hook, eu estou criando esse meu controlador de formulário, eu venho aqui e digo que o meu resolver vai ser o Zod Resolve do Form Schema lá dentro. Aqui a gente conectou basicamente o React Hook Form com o nosso Form Schema criado no Zod para poder fazer a validação aí para nós. Para a gente poder fazer tudo funcionar, pessoal, obviamente, cada formulário que a gente faz, a gente precisa ter como submeter o formulário, né? Então, a gente normalmente vai ter o quê? Uma function on submit ou handle submit, o nome que você quiser dar, e o que vai ser passado para essa função, os valores dela vão ser do tipo z.infer, e o z.infer nada mais é do que, de novo, type of form schema. A gente meio que está tipificando os dados que vão ser submetidos do formulário e a gente está dizendo que ele vai ser do tipo form schema para nós. E aqui dentro, o que vai acontecer? Dentro dessa função, se eu conseguir fazer o log do meu formulário aqui, dos values, quer dizer o que para nós, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, se a gente conseguir chegar até o console. Ele vai dizer que você pode fazer algo com os dados, como, por exemplo, chamar uma API e mandar os dados para salvar no banco. Se você não sabe fazer isso, eu tenho até um vídeo com Prisma, onde você pode criar um route handler e você colocar lá uma API para salvar dados com o Prisma. Inclusive, eu vou deixar aqui no card. E além disso, vou deixar no card um vídeo da Masterclass de como você cria Route Handlers, porque basicamente você pode baixar esse projeto, ver ele funcionando e aqui dentro você fazer um fetch do tipo post para você salvar os dados. E aí você olha o vídeo do Route Handler que eu vou deixar aqui, vê como funciona para você criar sua API e dentro do Route Handler você pode acessar o Prisma e salvar numa base de dados olhando o vídeo do Prisma aqui também. E quando chega aqui, pessoal, o que acontece? Quer dizer que os dados já estão validados, então eles estão type safe, basicamente, aqui dentro,
e validados. É isso que é legal. Por quê? Porque antes de você dar esse console, conseguir dar esse console.log, o React Hook Form vai fazer a mágica dele junto com o Zod para validar os dados aqui do lado do cliente. E basicamente a gente tem tudo já conectado aqui dentro do nosso form. O que a gente precisa fazer agora é dizer aqui onde está com problema no form, como que a gente vai trabalhar com cada coisa aqui. Então, a primeira coisa, a gente tem um campo chamado form field. E a gente criou aqui em cima esse campo form. Então, eu vou copiar esse nome form aqui. A gente vai dizer que o form field vai ser controlado através do form.control. E dentro aqui do field, onde a gente renderiza, pessoal, o que a gente vai fazer aqui dentro no campo de e-mail? A gente vai dizer para ele que ele é um field aqui. O que acontece? O form, na verdade, tem um tipo de e-mail que está sendo validado por esse formulário e eu estou dizendo que o e-mail é esse cara aqui. Basicamente isso, tá? Eu tô conectando as pontas aqui para você poder fazer a validação funcionar. E uma coisa a mais que a gente tem que fazer aqui, porque a gente colocou o controle, colocou o input de e-mail, colocou a finalização do form control. Se der erro em alguma coisa, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, dentro desse form field aqui, a gente ter um form message. Porque se form message, quando algum dado não for validado aqui pelo React Hook Form junto com o Zod, eu quero pegar essas mensagens de e-mail que estão aqui e quero colocar na tela para o usuário. Só que para a gente conseguir colocar o form control e o form message aqui dentro, tudo isso aqui, pessoal, tem que estar dentro de um form item. Tudo dentro de um form item. E a gente tem tudo conectado aqui. Se por acaso você quiser que o form message, a mensagem seja feita antes do nosso form control, você pode trocar essa mensagem de lugar também. E aqui, pessoal, falta uma coisinha só para a gente terminar o nosso formulário. Dentro desse onSubmit, quando a gente submeter o formulário, a gente tem que garantir que o React Hook Form possa controlar tudo com a gente, validar tudo com o Zod, e uma vez que esteja tudo certo, ele entre nessa função do onSubmit e faça o que a gente tem que fazer. Para a gente fazer isso funcionar, é basicamente você colocar o form ponto handle submit, que é uma função do form ali dentro, e dentro disso você vai colocar o teu on submit. E outra coisa que a gente precisa fazer é dentro do form aqui, pessoal, colocar o form aqui dentro, que nada mais é do que passar as propriedades do form aqui para o form. Então, só para a gente revisar tudo que a gente fez aqui, é o seguinte: a gente criou um formulário lá com o chat CNUI, colocou um elemento HTML do form. Dentro desse elemento HTML, a gente vai colocar o nosso onSubmit aqui, só que a gente não vai colocar ele diretamente, a gente utiliza o handle submit do hook que a gente utilizou do React Hook Form, para que antes de realmente os dados forem submetidos, a gente possa fazer alguma coisa com eles, e o que a gente está definindo que a gente vai fazer com eles é dizer assim, passe pela validação do Zod, e uma vez que a validação passa, ele vai conseguir chamar essa função de onSubmit. Dentro dela eu tenho um form field, que vai ser controlado, e vai ser um e-mail, e para renderizar ali dentro, eu estou dizendo que o que eu vou renderizar vai ser um e-mail utilizando form item, form control, input aqui dentro. Dentro aqui eu tenho um form message para quando isso não for válido, ele pegue essas mensagens aqui do Zod e mostre na tela como eu fiz na demo. Beleza? E é isso que a gente tem aqui. E para a gente finalizar, a gente basicamente tem que vir aqui, fechar isso aqui e colocar aqui newsletter form.
E quando a gente salva aqui, pessoal, esqueci de colocar no botão aqui para nós um valor, né? Obviamente. E aqui dentro eu vou dizer, e aqui dentro a gente tem o botão cadastrar. Se você quiser um botão mais aparente, você pode vir aqui e falar aqui que você quer, por exemplo, um padrão. E ele vai trocar para padrão. E, obviamente, você pode mudar as cores, etc. E se você quiser entrar na construção do botão aqui dentro, pessoal, eu vou entrar aqui na construção do botão aqui dentro, você pode, obviamente, criar outras variantes aqui de cores diferentes que você quiser, tamanhos diferentes, bordas diferentes, etc. E aqui a gente está pronto de novo para olhar o nosso form aqui e eu poderia, por exemplo, dizer aqui, @gmail.com. Vou até abrir as nossas ferramentas de sistemas e vou colocar do lado direito aqui para nós. Vou limpar e vou dizer cadastrar. Olha só, ele mandou já o e-mail para cá no console log porque está tudo certo. Mas digamos que fosse sem alguma coisa. Olha só, ele já colocou inválido e eu não consigo mais submeter o formulário. Se eu colocar muitos dados, ó, ele também já diz que o máximo é 50 caracteres. Se eu quiser dizer 1@1.com, ele vai dizer que o mínimo é 10 caracteres, pessoal. E agora o que eu vou fazer é basicamente comitar isso para vocês aqui dentro do Git, para vocês terem uma landing page aqui também responsiva para vocês poderem baixar, brincar, para vocês olharem também os vídeos de Route Handler para você poder criar a sua API e fazer o post. E aqui eu vou deixar também um vídeo sobre data fetching para você ver como você utiliza data fetching e você poder pegar ali como eu faço fetch, copiar e colar dentro ali da função de onSubmit para você poder postar. Tem um vídeo no card que eu deixei de Route Handler para você criar a API e receber os dados que você está postando. E tem também o vídeo de Prisma que eu vou deixar aqui, que é basicamente você olhar o que tem lá e colocar dentro do seu Route Handler para você poder salvar esse e-mail no banco de dados e tá pronto para você fazer o que quiser com esses e-mails, obviamente respeitando a privacidade de cada um. Outra vez, pessoal, agradeço mais uma vez. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa seu like, obviamente. E eu vou pedir de novo, o que eu preciso de você agora é que você entre nos comentários e escreva @developerdeck101 espaço hashtag nextjs espaço hashtag nextjs13, dá um espacinho de novo e deixa seus comentários aí. Se quiser deixar receita de bolo, de churros, de churrasco, qualquer coisa, porque isso me ajuda muito a trazer esses vídeos e trazer com cada vez mais qualidade para vocês. Obrigado e até o próximo.